Enquanto observava tudo isso, refleti que não era exatamente assim que eu imaginava Jesus como cristão. Pensando bem, se eu estivesse morta, deveria estar indo diretamente para o céu, onde Jesus Cristo estaria. Mas a realidade que encontrei não era bem essa. Exercia a profissão de fisioterapeuta em um hospital e centro médico em Anchorage, Alaska. Acabei ferindo minhas costas no trabalho, e o tratamento que tentei não estava trazendo resultados, o que me levou a necessitar de uma cirurgia. Como eu já havia passado por uma operação na coluna anteriormente, os médicos estavam incertos se seria possível realizar apenas uma laminectomia ou se seria preciso fazer uma fusão espinhal. Essa incerteza me deixou bastante apreensiva, pois a fusão espinhal poderia prejudicar minha carreira como fisioterapeuta. Assim, entrei em contato com algumas pessoas do meu antigo estado, Nova York, e com a igreja que frequentava, pedindo orações para que a cirurgia fosse apenas uma laminectomia e que eu pudesse seguir com minha profissão. No dia da operação, meu marido e meus filhos me acompanharam até o hospital. Por ser uma das primeiras cirurgias da manhã, puderam ir até a sala de operações comigo, mas depois foram encaminhados para a sala de espera. Fui preparada para o procedimento, posicionando-me de bruços na mesa, pois precisariam reabrir a incisão da cirurgia anterior nas minhas costas. Após receber anestesia, essa foi a última coisa que consegui lembrar antes de repente, sentir uma força me puxando em direção ao teto, atravessando os andares superiores e subindo cada vez mais, até literalmente ultrapassar o teto do hospital, subindo até ser absorvida por um túnel escuro, e a velocidade com que me movia aumentou, consideravelmente em comparação com antes. À distância, avistei um pequeno ponto de luz que se tornou maior à medida que me aproximava, até que finalmente passei pela luz e emergi em um ambiente completamente distinto, muito iluminado, mas árido, bastante diferente. Sendo cristã, pensei que se estivesse morta, deveria estar indo direto para o céu, onde Jesus Cristo estaria, mas a cena não correspondia a essa expectativa. Olhei para baixo para verificar se estava de pé ou o que estava ocorrendo, e percebi que não conseguia ver meus pés ou pernas. Sentia que meu corpo ainda era o meu, mas obviamente não parecia assim, pois não conseguia ver nem meus pés nem minhas pernas. Então, ouvi uma voz distinta que dizia, "Siga-me", vindo do meu lado esquerdo. Quando olhei para essa direção, vi um homem. Aproximei-me, tentando descobrir quem era, e notei que ele tinha cabelos escuros, quase negros presos para trás. Quanto às roupas, ele vestia um manto simples e branco, com uma faixa amarrada na cintura. O manto chegava um pouco abaixo da metade das coxas. Ele usava tiras de couro que desciam pelas panturrilhas, até suas sandálias de couro. Enquanto observava tudo isso, pensei que não era assim que imaginava. Jesus. Eu sabia que aquele homem não era o Cristo. Exatamente quem era, mas tinha certeza disso e, sem saber porquê, senti que devíamos ir juntos. Então eu o segui ficando logo atrás dele, quando de repente tudo mudou completamente. Comecei a perceber um vasto campo verde, rico em cores, repleto de flores deslumbrantes e árvores com folhas espessas. À distância, a cena era verdadeiramente maravilhosa. Então, notei que tudo o que observava, desde a grama até as flores, as árvores e suas folhas, parecia brilhar de dentro, emitindo uma luz própria. As cores eram indescritíveis, muito vívidas e iridescentes, além de uma palete que nunca tinha encontrado antes. Eu estava genuinamente encantada com essa visão, e meu guia, como passei a chamá-lo, seguiu em frente e me pediu novamente que o acompanhasse. Assim que ele falou, me coloquei imediatamente atrás dele, e naquele instante, estávamos próximos a um rio que cintilava, irradiando luz como o restante do cenário. Tudo parecia ter vida vibrante, e do outro lado do rio estava o meu pai, que havia falecido quando eu tinha 7 anos, meu irmão que morrera em um acidente, e tios e tias que eu sabia já não estavam mais aqui. Era como uma grande reunião familiar, e todos pareciam tão contentes por eu estar presente. Eu desejava muito ir até eles e estar ao seu lado, mas meu guia me alertou que precisávamos ir a outro lugar primeiro. Assim tive que obedecê-lo, e ele seguiu a margem do rio, contornando uma curva até chegarmos a uma ampla clareira. No centro dessa área, havia uma porta vasta que se abriu ao serem aproximados, e entramos juntos.
O ambiente era bem menor e exibia uma mesa oval, quase como uma mesa de conferência, com muitos outros seres sentados ao redor, como se estivessem esperando a nossa entrada. Ao cruzar a entrada, senti que todos aqueles seres conheciam minha identidade e estavam contentes em me ver, como se eu devesse ter um laço com eles. Não sei por que essa sensação me invadiu, mas eles realmente pareciam muito conhecidos, familiares. Foi nesse momento que o meu orientador comentou que deveríamos refletir sobre a minha existência. Ao escutar isso, pude reviver toda a trajetória da minha vida, desde o meu nascimento até aquele instante aos 32 anos. Não só observei, mas também experimentei novamente todas as interações e acontecimentos que marcaram minha história. Além disso, consegui perceber as emoções das pessoas com quem mantive contato ou conversei. Enquanto vivenciava os meus próprios sentimentos, também conseguia compreender o que elas sentiam. Foi realmente impressionante notar como atos que eu via como simples, como um gesto gentil, tinham um efeito tão benéfico nas outras pessoas, fazendo com que também elas realizassem boas ações, criando assim um grande efeito em cadeia de influências positivas. Isso me levou a entender a verdadeira influência que nossos pensamentos, ações e comportamentos exercem sobre os outros. Foi uma experiência enriquecedora e cheia de aprendizado. Depois fui informada de que tinha a opção de escolher permanecer naquele lugar ou retornar à minha vida. No entanto, se eu optasse por voltar, gostaria que eu visse algumas situações. Eles me disseram que queria me mostrar o que acontecia na sala de espera do hospital, naquele momento. Assim consegui visualizar onde estavam meu marido, minha filha e meu filho, junto ao médico que me havia operado, parado à porta com suas vestimentas cirúrgicas, dialogando com meu esposo. As crianças estavam na parte de trás da sala, próximas a um pequeno sofá. Então, meu guia comentou que eu deveria observar as orações das pessoas que foram solicitadas a rezar por mim. Ele também revelou que minha filha estava fazendo suas preces, acreditando que eu já havia falecido, já que o médico estava presente e muito tempo tinha se passado. Ela pedia para que eu continuasse vivo e não partisse. Sua oração, ao se unir a outras, de repente me fez reviver todas as minhas emoções. E eu pensei, oh meu Deus, não posso deixar minha filha e meu filho crescerem sem uma mãe, assim como eu cresci sem meu pai. Mesmo que este lugar esteja repleto de amor, paz e beleza, eu preciso retornar à minha vida. Assim, informei ao meu guia que desejava voltar. E ele respondeu, tudo bem. Você terá uma evidência de que isso realmente ocorreu, mas não lembrará de tudo que mostramos sobre o futuro. Não será capaz de reter todos os detalhes, mas terá o suficiente para saber com certeza que foi real. Logo após essa conversa, não tenho lembranças da viagem de volta ou de algo semelhante. Apenas recordo de ter despertado na sala de recuperação. Meus filhos estavam de um lado da cama e meu esposo do outro. Permaneci 12 dias no hospital e, durante todo esse período, continuei a sentir aquela paz e amor que permeavam tudo ao meu redor. Nunca experimentei algo tão intenso antes. Para mim, isso foi a verdadeira evidência de que a experiência foi autêntica. E essa é a minha história.